Um bom dia de salvação em Cristo Jesus, a paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento, seja conosco nesta manhã, amém? Eu já fiz a minha oração, meu devocional, agora eu vou compartilhar a palavra do Senhor, amém? Espírito Santo, ore por mim, leva para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou pedindo, estou clamando, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Aleluia, glória a Deus. Na nossa vida é assim, né? Muitas vezes nós não sabemos expressar a dor. Nós só sabemos que nós sentimos uma dor. E muitas vezes é a dor da alma. E depois, muitas vezes, é a dor da carne também. Mas é a alma que chora, é a alma que geme, né? Que transfere para a nossa carne, para nós entendermos que nós necessitamos do Senhor Jesus, que nós temos que buscar, em primeiro lugar, os reinos dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas o Senhor nos acrescentará. E eu creio em nome de Jesus, né, e procuro fazer. Bem verdade que nem todo dia eu estou gravando, nem todo dia, né, eu estou passando uma mensagem, mas eu estou orando. Eu não deixo de orar, mesmo que seja uma oração curtinha, uma oração de gratidão ao Senhor, né? Porque quando eu trabalhava no hospital, muitas vezes eu ia sentindo dor no joelho, sentindo dor no pé, porque eu trabalhava em pé, sentindo dor na minha coluna, ia lá para tomar uma medicação de emergência, para aliviar, uma injeção, né, para aliviar aquela dor. Mas quando eu chegava lá, eu via tantas pessoas bem pior, né, do que eu estava ali. Eu olhava para dentro de mim e falava assim: Jesus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque eu estou muito bem perante essas pessoas que estão perecendo, sofrendo, né? Eu estou muito bem, muito obrigado, Jesus, porque eu achei que eu estava doente, eu achei que eu estava sentindo dor, mas não estou não, eu estou bem. Glória a Deus por isso. Entendeu? É desse jeito aí, mas aí quando nós buscamos ao Senhor e entendemos é diferente. E a palavra que eu quero compartilhar com os meus amados irmãos está em Isaías 6, né? Que é o chamado de Isaías, tem o título, né? O chamado de Isaías, né? Porque o Senhor nos chamou também. O Senhor me chamou e te chamou também. Só que o Senhor chama em situações diferentes, em momentos diferentes, né? Em tempos diferentes também. Porque um já nasce no berço, né?
ali conhecendo a palavra, vivenciando com os seus pais a palavra do Senhor, mas mesmo assim, quando chega na puberdade, na idade, né, da adolescência, eles querem o quê? Conhecer o mundo, porque o mundo é maravilhoso e colorido. E muitos, quando vão conhecer o mundo, voltam dizendo que não pode viver no mundo sem Jesus, porque nós vivemos no mundo, nós somos desse mundo, mas há uma diferença daqueles que têm Jesus e daqueles que não têm. Há uma diferença muito grande, né? Então, presta atenção, meu irmão, porque tu és chamado, tu és escolhido do Senhor. Se tu ainda não fez aliança, se tu não conhece Jesus, né, vai ali meditar, né, em João 8, 32, né? Aonde diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque quando nós estamos no mundo, nós estamos cegos, nós não conseguimos enxergar a verdade. Mas quando nós, as escamas dos nossos olhos são tiradas, que nós conhecemos a verdade, nós passamos a ver a diferença daquele que vive no mundo com Jesus e daquele que vive no mundo sem Jesus. Amém? Porque todos nós somos pecadores, nós não somos santos, mas o Senhor diz para a gente buscar a santificação, né? E eu estou tentando, né? Vou tentando, até o dia que Ele me permitir, né? Vou tentando, clamando, pedindo, chorando, mas estou tentando. Isso que é o importante, é você tentar, não é você desistir, porque a luta é grande, entendeu? A luta não é pouca, não, a luta é grande, mas com Jesus tu pode ter certeza que tu é mais do que vencedor. Tu vai passando na luta e vai dando glória a Deus, igual o Salmo 23, né? Mesmo se passares pelo vale da sombra da morte, não terei mal algum, porque eu estou contigo. Assim diz o Senhor Jesus, para mim e para a tua vida. Amém? Vamos à palavra? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobria os seus rostos, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamava uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios imundos e hábito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar, com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem hei de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, torna surdos seus ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não veja com os seus olhos e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Aleluia. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes nas casas, sem moradores, e a terra seja assolada. O Senhor afasta dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Porém, a 10ª parte ficará nela, e tornará a ser pastada como o carvalho, e como azinheiro que depois de se desfolhar ainda fica firme. Assim é a santa semente, será firme a firmeza dela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Glória a Deus. Quando o profeta diz assim, ai de mim, foi a expressão que ele teve, né, de vislumbre do soberano universal. A visão dos anjos assistindo diante do trono de Deus os cânticos, né? O Altíssimo enviou um anjo, né, para lhe tocar os seus lábios. E ali são perdoados todos os seus pecados. Assim é conosco também. E esta missão a qual o Senhor fala, porque muitas vezes quando nós falamos da palavra, falamos de Jesus, o povo está como cego, está como surdo, está como mudo, não ouve, não fala, entendeu? E então o Senhor está dizendo aqui que vai, né? Que toda aquela iniquidade, todo aquele pecado será assolado, e naquele lugar, né, porém ainda, na 10ª parte ficará nela, né, e tornar pastosa, que a terra será deleitosa, que a terra será habitada novamente, quando o mal for dissipado da terra. Mas é preciso que eu e você fale, né? Muitas vezes está acontecendo fenômenos naturais, né? Fogo na mata, né? Chuvas turbulentas, cidades sendo assoladas, animais morrendo. Se você for ler a Bíblia, você vai entender que esses são os sinais da vinda de Jesus. É só você conhecer, né? Conhecer a palavra do Senhor Jesus, que não te assombres, né? Porque a palavra de Deus é fiel, mas o Senhor está me chamando e está te chamando também. Para quê? Apregoar as boas novas do reino, para que todo lábio, todo joelho se dobre, toda boca confesse que só o Senhor é Deus. O rei Nabucodonosor, ele se achava poderoso demais, porque ele destruiu várias nações, escravizou, né? Trouxe aquele povo, né? De Judá, de Jerusalém, né, para a Babilônia, a qual eram escravizados, né, e um dia ele olhou para o céu e disse, né, que todo o poder, que tudo que ele conquistou, né, ele conquistou sim, porque o Senhor queria repreender o povo, queria ensinar o povo, então o Senhor usou, deu ele a autoridade para que tudo isso aconteça, mas quando ele achou que foi ele mesmo, que ele era o poderoso, que ele era o grande eu sou, onde ele foi parar? No meio da relva como um animal. Mas um dia, né, passou um tempo de 7 tempos, 7 anos, que ele ficou ali como animais, comendo relva, comendo capim. Ele olhou para o céu e lembrou do Senhor, lembrou de Daniel, lembrou de todas as coisas que os seus olhos viram. Ele colocou jovens na fornalha ardente e eles não se queimaram. E eles saíram intactos, vivinho, né? Deus mostrou muitos sinais para ele, mas mesmo assim ele achava que ele era o poderoso. E Deus mostrou para ele que não. E assim como somos como nós não somos nada, nós só somos instrumentos usados pelo Senhor. Amém? Que você tome posse dessa palavra, medite na palavra de Deus, que eu não sei nada não, entendeu? Estou aprendendo um pouquinho da palavra com você e compartilhando aquilo que eu tenho aprendido, aquilo que o Senhor tem trazido à minha memória. Amém? Glória a Deus, um bom dia de salvação, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, os teus celeiros sejam repletos. Amém? Glória a Deus.